Lula, o inútil, reuniu seus inúteis ministros deste governo inútil para um festerê estranho, um rolê aleatório, tratado com pompa excessiva pela imprensa militante, a reunião ministerial. É aquele tipo de reunião que os governantes convocam para fingir que trabalham, para fingir que se importam. Mas nessa última reunião ministerial aí, aconteceram algumas coisas estranhas e dignas de nota. A primeira delas é o choro, ou melhor, o suposto choro da ministra da Saúde, a socióloga Nízia Trindade. O choro da ministra, aliás, foi tema deste meu texto para a Gazeta do Povo. Outra coisa estranha para a gente ficar atento mesmo foi a disposição do Lula em atacar a fé do brasileiro, dizendo que as igrejas pretendem tomar conta do Estado, criando o que na cabeça do petista de miolo mole seria uma teocracia. Hã? É bom a gente ficar de olho nesse filhotinho de Ortega aí, hein? E a outra coisa estranha envolvendo a reunião ministerial do Lula foi esse comentário aí da coleguinha. O tema do Lula, principal, do governo Lula, vamos colocar assim, é a vida real do brasileiro. O que a gente falava aqui, a barraca da feira. É ele assim, sair da... O problema do governo Lula é a vida real. Parece que alguém lá na Lula News anda assistindo ao canal da Gazeta do Povo aqui no YouTube. Será que eles estão lendo meus textos também? Bom, não importa, o que me importa é que você leia textos como esse daí, em que 2 agentes da Polícia Federal cogitam indiciar o ex-presidente Bolsonaro por comer manga com leite, ou por ter chulé, ou por não dar seta, ou por qualquer coisa. Mas para ler... tem que assinar! É isso aí, para ler tem que assinar, tem que tirar o escorpião do bolso, tem que apoiar. Assinando a Gazeta do Povo agora, você paga apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. E além dos meus textos, você tem acesso também a essa biblioteca com dezenas de livros, como o clássico 1984, de George Orwell, e também produções próprias da Gazeta, como a coletânea das piores frases de 2023. Para assinar, é só clicar no link que você encontra na descrição ou no primeiro comentário, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que você vê na tela. Ah, e hoje eu tenho um argumento a mais para te convencer a assinar a Gazeta do Povo, porque ele, Felipe Neto, tá revoltadinho com a Gazeta. Olha aí o imitador de focas atacando o jornal que, só por acaso, defende valores opostos aos do youtuber. E aí eu te pergunto, e você? De que lado você tá? Temos aí imagem do choro convulso da ministra? Pessoal, infelizmente não temos as imagens do chororô da ministra da Saúde, do Lula, a socióloga Nízia Trindade. Então só nos resta contar a narrativa, sem jamais esquecer de que se trata sempre da narrativa oficial, por mais que essa história aí tenha ares de coisa vazada. Pois bem, diz a narrativa, ou reza a lenda, que Nízia Trindade chorou ao ser cobrada pelo Lula na reunião ministerial que pôs numa mesma sala Ali Babá e os seus 40 ministros. As cobranças? Nada demais. Dengue, Yanomamis, hospitais federais, relação com o Congresso, enfim, coisas normais e com as quais é óbvio que o Lula não se importa, mas ele tem que fingir, né? Aí Nízia Trindade chorou, ou melhor, teria chorado, mas não vai pensando que ela chorou porque ela tem noção da sua incompetência, não. Ela também não chorou porque se viu cercada pela nata da hipocrisia petista, se bem que hipocrisia petista é redundância, né? Nada disso. E não, a ministra não chorou porque o Lula foi machista ou praticou assédio moral, como eu vi gente dizendo por aí. Ela chorou porque... caramba, será que eu virei sommelier de choro agora? Paciência. Ela chorou porque estava no script e era do interesse dela e do governo exibir essa fragilidade toda. Era do interesse dela e do governo esconder a incompetência sob o manto da hipersensibilidade. Nízia, Lula, o PT e a corja toda querem que você sinta pena, compaixão ou, como os jovens gostam de dizer, empatia. A mesma pena, compaixão e empatia que eles negaram a ministros anteriores e negam a qualquer adversário político, viu? Eu não disse que hipocrisia petista era uma redundância? E tem mais, a notícia das lágrimas de crocodilo da ministra dizia ainda que Janja, abre aspas,
acolheu o choro, fecha aspas, da Nízia. Acolheu o choro? Será que ela fez conchinha assim com as mãos e depois se banhou nas lágrimas da camarada? Tudo isso, claro, para criar uma imagem da Janja compassiva e solidária, assim uma espécie de mãezona que vai lá e te faz carinho depois que você ouviu uma bronca do papai. E tem gente que ainda me chama de louco quando eu digo que a Janja está sendo preparada para se tornar presidente. Bom, essa história aí do choro da ministra tem cara de peça publicitária e chama atenção só pelo lado picaresco, piegas, cafona da coisa toda. Agora, isso aqui... Em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Revendo esse vídeo agora, eu me dou conta do porquê de o choro da ministra da Saúde ter chamado mais a nossa atenção. É que o Lula deu com a língua nos dentes mais uma vez. E não se esqueça, tudo é intencional. E ele está avisando que ele vai imitar o seu amiguinho Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, e vai partir para cima das igrejas, da sua religião, da sua fé. Você acha que foi à toa que antes de falar da instrumentalização da fé, ele falou em democracia? Acontece que a fé é em Deus, Deus mesmo, e não no Lula ou nos altos sacerdotes da democracia, como os ministros do STF. A fé em Deus é um obstáculo para o projeto de poder do Lula e do PT. Afinal, que história é essa de agradecer a Deus e não ao partido pela melhora do padrão de vida? Que história é essa de rezar por um milagre em vez de recorrer ao Supremo? Não adianta o PT, o Estado e até a democracia virarão deuses nesse panteão sacrílego e que não aceita a concorrência. E pensar que teve gente achando que o Brasil se transformaria apenas numa Venezuela. Deus me livre, mas Deus me livre mesmo, e Ele há de nos livrar dessa praga. Para você que chegou até aqui, eu tenho uma pergunta. Você conhece a minha newsletter? Pois então, todas as semanas, às sextas-feiras, eu mando uma carta para os meus leitores, por e-mail, é claro. Para receber a newsletter, não precisa ser assinante, basta deixar o seu nome e o seu e-mail. Se você se interessou, eu vou pedir para colocarem o link da newsletter na descrição deste vídeo, onde você já sabe, estão também os links de assinatura. Agora, um pedido, aquele pedido. Deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima! O que você lê faz toda a diferença na sua vida. A leitura traz informações que ajudam você a refletir, decidir e agir. Por isso, neste Dia do Consumidor, a Gazeta do Povo decidiu entregar a você um presente especial. Por apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses, você garante acesso ao noticiário e a 20 livros exclusivos em nossa nova biblioteca digital. É só assinar e começar a ler. Notícias, colunistas e muito mais por apenas R$1.